abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Apocalipse capítulo 15, acabamos de ler os versículos 1 a 8. Mais uma cena preparatória para o retorno de Jesus é revelada no Apocalipse. Outra vez, somos levados a uma série de eventos finais. O capítulo inteiro é apenas uma introdução para os mais terríveis juízos do Todo-Poderoso, que hão de sobrevir a esta terra, as 7 últimas pragas. Mas, em meio ao castigo, manifesta-se a salvação daqueles que fizeram de Jesus seu Salvador e Senhor. Na visão de João, eles estavam sobre o mar de vidro, vitoriosos da besta, da imagem e do número e de seu nome. Eles cantavam o cântico de vitória, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro. O santuário de Deus estava saturado de sua glória. Nesta cena, o povo de Deus não é esquecido. Os 7 anjos que estão vestidos de linho puro e resplandecente é um adequado símbolo da pureza, da retidão e da justiça de Deus. Eles são responsáveis para infligir os juízos divinos. Eles recebem taças de um dos 4 seres viventes. Nos comentários sobre o Apocalipse 4, já provamos que estes seres viventes são uma classe de assistentes de Cristo e de sua obra no santuário. É apropriado que eles entreguem aos ministros da vingança as taças da ira para serem derramadas sobre os que desprezaram a misericórdia de Cristo, abusaram de sua paciência, acumularam injúrias sobre o seu nome e de novo crucificaram na pessoa dos seus discípulos a Jesus Cristo. Enquanto os 7 anjos estão cumprindo sua terrível missão, o templo enche-se da glória de Deus e ninguém pode ali entrar. Isso demonstra que terminou a obra da graça, pois não há ministério no santuário durante o derramamento das 7 últimas pragas. Por isso, a manifestação da ira de Deus, sem qualquer mistura de misericórdia, serão sentidas naquele dia. O restante dos eventos relacionados às 7 últimas pragas estão registrados no próximo capítulo, o capítulo 16. Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores de sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Apocalipse 16, versículos 1 e 2. Há dentro de Deus uma santa intolerância contra a idolatria, imoralidade, injustiça e toda transgressão. Se o mal não incomodasse a ele, ele não seria Deus. Sua ira, sempre controlada, será sempre uma resposta ao mal. Vale lembrar que o mal não incomoda o diabo. A ira de Deus é impessoal, é em relação ao pecado. Sua ira é um processo inevitável em seu universo moral. A ira de Deus é íntegra, controlada, necessária para manter a estabilidade de seu universo. É contínua, constante e medida, despertada apenas pelo mal e suas consequências. A ira do homem é caprichosa, arbitrária, circunstancial e desmedida, despertada apenas por melindres do desejo de vingança. A primeira praga será derramada sobre os adoradores da besta e portadores de sua marca. Não há por que não considerar a literalidade deste flagelo. E a segunda praga atinge os oceanos. Vamos ver? Derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e este tornou-se em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Apocalipse capítulo 16, versículo 13. É difícil conceber substância mais mortal e infecciosa que o sangue de um morto. E é certamente terrível o cenário desta praga, onde as grandes porções de água que cobrem a terra serão infectadas. A água salgada compõe 97% de toda a água do planeta. Aproximadamente 70% da superfície do planeta é coberta pelos oceanos. Derramou o terceiro anjo a sua taça sobre os rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue.
Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és o que eras, o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Lemos em Apocalipse 16, versículos 4 a 7. A terceira praga será uma justa retribuição exigida pelo sangue dos santos derramado por mãos violentas, que por toda a história fizeram mártires por suas mãos. Tais pragas devem ser de curta duração, pois a vida humana dependeria de suprimento de água para garantir sua sobrevivência. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Apocalipse 16, versos 8 e 9, nos falam da quarta praga. É importante lembrar que as pragas são acumulativas e por isso a angústia dos culpados será intensa. Temos agora uma praga atingindo o sol, que abrasará os ímpios com seu infernal calor. Sua dor será verbalizada em blasfêmias. Vamos agora ao quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. E os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Apocalipse 16, versículos 10 e 11. O trono da besta é um local físico, geográfico, o Vaticano, com sua sede em Roma. Agora vamos ao sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cuja as águas secaram para que se passasse o caminho dos reis que vem do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu, e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, versos 12 a 16. O grande rio Eufrates aponta para uma batalha aqui identificada como a Batalha do Armagedon. O Armagedon, antes de ser um conflito bélico entre as nações da Terra, é essencialmente um conflito entre o bem e o mal. Será a última batalha entre estes dois poderes antagônicos. Temos aqui uma ilustração bíblica. Assim como Ciro, ao conquistar Babilônia em 539 a.C., desviou o leito do rio Eufrates e por ali entrou e invadiu a fortaleza inexorável da Babilônia, a obra de Jesus, nosso libertador, é aqui representada pelo secamento do rio Eufrates. Ciro se tornou o ungido de Deus para a libertação do povo de Israel ao final dos 70 anos do cativeiro babilônico. Cristo, nosso libertador, será nossa única esperança para nos libertar do cativeiro do pecado. Agora me acompanhem nesse texto inspirado. 2 grandes poderes opostos são revelados na última grande batalha. De um lado está o Criador do céu e da terra. Todos os que se encontram do seu lado têm o seu selo. Eles são obedientes às suas ordens. Do outro lado está o príncipe das trevas, com os que escolheram apostasia e rebelião. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, páginas 982 e 983. Esta última batalha terá 2 palcos, 2 cenários. O primeiro cenário, a cerca de 100 quilômetros ao norte de Jerusalém, encontra-se o Monte Megido. Deste monte pode avistar-se toda a planície de Esdrelon, onde tiveram lugar as principais batalhas, épicas batalhas do Antigo Testamento, entre os israelitas e os inimigos do povo de Deus. Foi aí, na planície de Esdrelon, que Baraque obteve uma grande vitória sobre os cananeus e Gideão sobre os midianitas. Ali também encontrou a morte o rei Saul às mãos dos filisteus e Josias às mãos dos egípcios.
Megido é a antiga forma hebraica de Armagedon, ou Armagedon, que significa monte ou colina de Megido, ou a colina das batalhas. É deste lugar a que se refere Zacarias no capítulo 12, versículo 11, quando fala do vale de Megido. Armagedon é o nome simbólico da última grande batalha espiritual entre o bem e o mal. No momento da segunda vinda de Cristo, todas as nações se juntarão neste lugar para combaterem por Jerusalém. A batalha do Armagedon cobrirá toda a área desde Jerusalém até o vale do Megido. Estes eventos são preditos pela profecia e pela passagem dos reis do Oriente. Acompanhe-me em outro pensamento inspirado. As batalhas entre os dois exércitos são tão reais como as travadas pelos exércitos deste mundo, e do resultado do conflito espiritual dependem destinos eternos. Profetas e Reis, página 176. O segundo cenário é o nosso coração. Vamos ler. Todo mundo estará em um ou do outro lado da questão. Será travada a batalha do Armagedon, e nesse dia nenhum de nós deverá estar dormindo. Precisamos estar bem despertos como as virgens prudentes, tendo azeite em nossas vasilhas com nossas lâmpadas. O poder do Espírito Santo deve estar sobre nós, e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para dirigir a batalha. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. Os três espíritos imundos, semelhante a rãs, são símbolos dos três grandes poderes políticos religiosos do mundo. Esta será a maior cruzada contra o povo de Deus, uma liga mundial político e religiosa para destruir o povo de Deus. Forças políticas, militares e religiosas. Neste tempo haverá um derramamento de sangue sem precedentes, mas o povo de Deus será protegido. Cristo e seus anjos intervirão e terminarão o grande conflito. Vamos ver agora os versículos seguintes. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem trespassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rinom, no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e as suas mulheres à parte. Zacarias capítulo 12, versículos 10 e 11. Temos nesta praga a formação da grande Babilônia mística, o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão representando o paganismo, a besta símbolo do papado, e o falso profeta sendo o ícone dos Estados Unidos da América, o protestantismo apóstata. Uma coalizão infernal contra o remanescente povo de Deus. Vamos ler outro texto falando sobre o Armagedon. Em breve será travada a batalha do Armagedon, aquele em cuja vestimenta está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Conduz os exércitos do céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 982. As pragas aqui descritas serão semelhantes às pragas do Egito. Ambas mostraram o poder de Deus. Ambas derrotaram impérios opressores do povo de Deus. Ambas libertaram o povo escolhido. Ambas demonstraram a justiça de Deus. A ordem de cada um dos 7 anjos será inquestionável e faz parte da vontade decretiva de Deus e serão sentidas em um futuro não muito distante. Quando as pragas começarem a cair, o absoluto caos será instalado. Vamos agora à 7ª praga. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus,
Portanto, o seu flagelo era sobremodo grande. Apocalipse 16, versos 17 a 21. Assim, a inspiração descreve o último juízo. Na presente e incorrigível sociedade contemporânea, esse será o único remédio para aqueles que rejeitaram a graça divina. Os relâmpagos, vozes e trovões anunciam a origem dos juízos, o próprio Deus. Um terremoto de maior grau e plenitude registrado na história humana irá fender a grande cidade em 3 partes, representando a queda dos 3 poderes antagônicos a Deus: o paganismo, o catolicismo e o protestantismo apóstata. A desolação universal espalha-se sobre a terra. Todas as ilhas fogem e os montes não são achados. E Deus se lembra da grande Babilônia para completar os juízos sobre a terra. Pedras de 1 talento, cerca de 35 quilos, cairão do céu como uma torrencial chuva. Uma voz será ouvida do céu: está feito. O objetivo deste canal não é de forma alguma aterrorizá-lo com os terrores dos últimos dias, nem tampouco motivá-lo pelo medo. Tudo o que lemos é um retrato fiel das escrituras presentes no Apocalipse. Aceite o plano de Deus para este mundo e para a sua vida. Fique conectado a este canal e até o nosso próximo programa.